Bom, pessoal, seguindo com o nosso código aqui, então, a gente já sabe, então, que como fazer agora, o robô já está pronto aí agora para poder começar, então, a gente começar aí a trabalhar com as informações de compras e vendas, né? Só que existe um pequeno detalhe aqui que eu quero comentar com vocês, tá? Que eu vou mostrar para vocês aqui uma forma da gente driblar esse problema, tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos fazer o seguinte aqui agora, né? Nós vamos fazer o seguinte. A gente vai pegar aqui agora, tá? E nós vamos fazer assim. Se vocês observarem, eu vou colocar para rodar o código aqui. Aqui dentro, ó, dentro desses dois colchetes aqui, nós vamos colocar aqui, né? Então nós vamos colocar todo o código de compra, tá? Porque o preço está maior do que a média de 10 e maior do que a média de 20. Só que vocês perceberam, né, a quantidade de vezes, cada vez que... Olha só que coisa aqui, né? Quando eu colocar para rodar aqui, vamos ver aqui, ó. Olha só, quantas vezes escreve essa palavra aqui, deu entrada, tá? Vou dar uma pausa aqui, vou limpar e vou puxar isso aqui para cima para vocês entenderem aqui. Todas as vezes que ele está escrevendo aqui dentro, deu entrada, vão ser vezes que ele vai rodar o código para efetuar uma compra. Então, vocês imaginem quantas operações de compra o robô vai fazer aqui. Cada vez, agora, ó, o preço está abaixo da média, tá vendo aqui? Ó? O preço está abaixo da média, né? Tá vendo? Então, aqui ele não está fazendo nenhuma operação. Vocês estão vendo a média plotada aqui, né? Às vezes o MetaTrader plota essa média e às vezes ele não plota. Então, coisa do MetaTrader isso. Às vezes fica mais fácil para a gente visualizar, outras vezes a gente não consegue ter uma ideia, só olhando pelo valor aqui. Mas essas daqui representam as médias de 10 e de 20. Então, dá para vocês verem que o preço aqui está abaixo da média. Mas cada vez aqui que o preço vai para cima das duas médias, quer ver? Vamos lá, ó. Vamos ver aqui, ó. Vamos esperar o preço para cima. Ele vai começar a colocar as informações. Deu entrada, deu entrada, deu entrada. E, na verdade, o que a gente quer é que o robô execute. Tá vendo? Ó, quantas vezes que ele vai colocar aqui? Tá vendo? Ó, ele vai comprar 500, 600, 1000 contratos cada vez que ele for entrar aqui. Então, não é isso que a gente quer. Então, a gente precisa falar para o robô aqui, né? Olha, cada vez... na primeira informação, na primeira de todas aqui, né, de todas elas aqui, que ele escrever, deu entrada, o que ele vai fazer? O robô tem que entender, falar assim, olha, eu não posso mais permitir que nenhuma entrada seja dada, tá bom? Eu não posso mais permitir que nenhuma entrada aconteça, tá? Então, como que a gente vai fazer para fazer com que o código entenda isso daqui, né, e só faça uma entrada, tá? Então, como que a gente vai fazer? Nós vamos voltar aqui então, tá? Vamos voltar para o nosso código, é isso que nós vamos trabalhar aqui agora. Tá? Nós vamos fazer o seguinte aqui agora. Existem variáveis que são variáveis que a gente falasse assim, olha, existe um tipo de variável que é uma variável booleana, que a gente chama, né? Então, ela só tem dois valores, tá? Então, eu vou pegar aqui, vou colocar aqui no começo, aqui, né? Então, eu vou colocar, por exemplo... bool, tá? E vou colocar permissão de compra, tá? Vou colocar permissão de compra aqui. Quando a gente verifica aqui o tipo, aperta F, clica em cima do nome da variável e aperta F1, a gente vai ver que só existem dois resultados para essa variável, que ela só pode ser verdadeira ou só pode ser falsa, tá? Então, o que acaba acontecendo aqui? Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Olha só, nós criamos uma variável que chama permissão de compra, tá? Essa variável, então, o que vai acontecer? Se a gente pegar aqui agora, tá? Nós não colocamos a condição aqui, ó, o preço de fechamento tem que ser, o preço 1 tem que ser maior que a média 10 e tem que ser maior que a média 20. E se eu acrescentar aqui agora, pessoal, uma outra condição de entrada? Vou colocar aqui e a permissão de compra, tá? Então, vou copiar ali para for igual, tá? A falso, for igual a falso, por exemplo. For igual, por exemplo, permissão de compra, vamos colocar for igual a verdadeiro, ou seja, for igual a verdadeiro. Aí sim,
ele vai executar essa entrada, tá? Então, só que aí ainda não está completo a nossa condição, porque o que vai acontecer? O que vai fazer essa permissão de compra ser verdadeira ou ser falsa? Vai fazer o seguinte, pessoal, vai fazer assim, a gente tem que fazer com que todas as vezes que esta função for rodada, né, a gente perceba que essa variável vai dar para a gente aqui a informação, tá? Então, a gente vai ter aí, digamos assim, todas as informações para poder fazer a operação. Eu vou explicar um pouco melhor para vocês aqui agora. O que acaba acontecendo? Existe uma sequência aqui, né? Deixa eu colocar aqui, deixa eu ver se eu consigo diminuir o tamanho aqui, só para ficar bem, não ajudou muito, né? Eu ia diminuir, deixa eu tirar aqui, ó. Se vocês olharem, como que acaba acontecendo? Ó, o robô, ele sempre vai fazer assim, ó, ele roda essa função onTick, tá? E aí, é como se ele saísse da função, volta de novo, volta para a linha 53, vai até a linha 81, depois volta para 53 e vai até 81. Então, cada vez que ele sai da função, ele perde as informações das variáveis que são variáveis locais que estão dentro daqui da função. Então, a gente precisa fazer com que esta função, com que esta variável permissão de compra, seja uma variável que não perca o seu valor cada vez que a função, cada vez que o robô roda e entra na função onTimer, onTrade, enfim, cada vez que ele saia da função onTick. Então, a gente consegue fazer isso utilizando um argumento aqui que chama static, tá? Então, o que ele faz? A partir de agora, todas as vezes, ele vai guardar, não importa em que função que ele está rodando, todas as vezes que ele voltar aqui para dentro da função onTick, o que ele vai fazer? Ele vai guardar o resultado dessa variável permissão aqui. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos iniciar essa variável aqui, com o valor true, tá? Então, o robô vai fazer o seguinte, então ele vai iniciar essa variável. Então, ó, aqui, né? Sempre que o robô passou por aqui, ele já iniciou a variável, e aí ele vai pegar aqui agora e vai falar assim, bom, vai vir agora e vai testar esta variável aqui agora, tá? O que ele vai fazer aqui agora? Ele vai observar aqui, o preço está maior do que a média 10? Ok. O preço está maior do que a média 20? Ok. Nós temos a permissão de compra, é true. Ela foi iniciada agora em true. Beleza. Então, vou executar uma entrada, tá? Então, a gente coloca o código aqui agora. Mas agora a grande sacada é o seguinte, pessoal. A gente mudar o status dessa variável aqui, tá? Então, nós vamos pegar aqui agora e nós vamos fazer o seguinte aqui, ó. Nós vamos pegar e agora está escrito permissão, né? Então, vamos mudar aqui para escrever certo, né? Permissão. E aqui vamos escrever certo também. Permissão. Vamos ver se deu tudo certo. Opa, deu erro, né? Então, ó, vamos ver aqui, tem essa função aqui, então vou copiar aqui, Ctrl C. Eu escrevi errado ali, Ctrl V, e agora dá um F7 e voltou tudo normal. Então, o que nós vamos fazer aqui agora? Depois que nós entramos dentro deste laço aqui agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos mudar o status dessa variável, ok? Então, o que nós vamos fazer a partir de agora? Deu entrada, ele vai escrever deu entrada, e agora a variável permissão de compra, nós vamos fazer com que ela seja falso. Tá? Então, esse é o primeiro passo. Ainda tem outros passos que nós vamos nós vamos entender aqui agora. Tá? Vou apertar o F7 para a gente ver o que vai acontecer. Então, o que vai acontecer aqui agora? Né? Apertei para compilar. Vou voltar para o nosso código aqui, né? E vou clicar em iniciar aqui agora. Tá? Então, olha só. Olha só o que aconteceu. Eu ia limpar aqui agora, mas não deu nem tempo. Porque olha só, como o preço ó, aconteceu. O robô ele escreveu aqui, deu a entrada. E olhem só, cadê o restante das coisas? Ó, ele não escreve mais. Por quê? Porque o preço zero aqui, né, o preço anterior aqui, qual que era o preço zero? Era esse daqui. Ele estava acima da média. Então, ele deu a entrada. Tá? Ele deu a entrada porque o preço estava acima da média, mas só escreveu uma vez. E agora, a gente pode deixar esse código rodando até o final, que ele não vai mais aparecer. Eu vou até aumentar a velocidade para vocês verem a velocidade que ele vai, ó. E aí ele chegou até o final e não colocou mais nenhuma vez
deu entrada. E não é isso que a gente precisa. Agora a gente precisa fazer com que criar o código, tá? Da saída do robô da operação, correto? Então é isso que nós vamos fazer agora aqui, tá? Nós vamos pegar aqui agora, né? Então nós vamos criar o código da saída. Se a gente voltar no bloco de nota aqui agora, né? Então, ó, se a gente olhar aqui, a gente vai verificar quando que a saída acontece. Quando o preço de fechamento fecha abaixo das médias móveis 10 e 20, tá? Então, ó, o que nós vamos fazer aqui agora? Tá? Nós vamos pegar aqui, deixa eu pegar isso daqui, tá? Vou pegar essas condições inteiras, vou dar um Ctrl C e vou só mudar aqui agora. Vou dar um Ctrl V, tá? Tá aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá agora aqui, ó. Se o preço de fechamento agora, o que nós vamos fazer? Eu só peguei essa informação aqui para a gente poder, como que fala? Para a gente poder sair facilitar o nosso código, né? Então agora aqui, se o preço 1 agora aqui for menor do que a média de 10 e o preço 1 for menor do que a média móvel de 20, essa informação que a gente não precisa, tá? O que nós vamos fazer? Agora aqui, deu, nós vamos colocar escrito, deu saída, tá? E aí, o que a gente faz agora aqui? Assim que deu saída, a gente muda a permissão, ao invés de falso, a gente deixa ele para true. E agora aqui, a gente tem toda essa nova parte do código já feita. Foi mais rápida, vocês percebem? Por quê? Porque eu vou até tirar isso aqui, porque senão, toda vez que ele ficar abaixo, ele vai ficar escrevendo, deu saída, deu saída, deu saída, deu saída. Então, eu vou deixar, sempre que a gente quer tirar uma parte do código, a gente comenta ela, tá? Então, eu vou colocar essas duas barras aqui, ele fica meio que invisível, como se fosse um comentário, e essa parte já não faz mais parte, já não está mais dentro do nosso código, tá bom? Então, olhem só agora aqui. Vou apertar um F7, vou colocar para compilar, tá? E vou colocar agora aqui o código para rodar, para a gente ver o que está acontecendo aqui. Vamos lá. Opa, estava tão rápido aqui. Deixa eu apertar aqui. Vou tirar aqui e vamos colocar de novo aqui. Vamos ver se ele... Então, vamos lá, ó. Deu a entrada, tá vendo? Escreveu aqui, ó. Deu a entrada, né? E agora aqui, sempre que agora... Então, quando o candle 1, que é o candle anterior, tá? Fechar abaixo, eu vou até filtrar isso daqui, vou limpar tudo para ficar fácil aqui para vocês visualizarem, né? Então, ó, enquanto que o candle 1, por exemplo, ó, esse candle aqui, ele fechou abaixo da média, ele fechou abaixo dessa primeira, da média 10, mas não fechou abaixo da média 20. Então, as operações ainda não estão autorizadas, tá? Então, até então, tá? Ele não está com a operação autorizada, tá? Agora, aqui, o que vai acontecer? Esse aqui é o candle 0. Então, esse aqui é o candle 1, esse pequenininho aqui, ele está acima da média ainda de 20, tá? Então, vamos ver, ó. Agora a gente já tem a condição que vai autorizar a nossa entrada. Por quê? Porque este candle aqui, ele já é o candle 0. Então, ele fechou abaixo da média móvel de 10, abaixo da média de 20. Então, o que aconteceu? Nesse instante aqui agora, a nossa permissão de compra é verdadeira, tá? Então, agora, no próximo instante em que o candle 1 fechar acima das duas médias, ele vai escrever aqui, deu entrada, e aí automaticamente ele vai fazer a mudança do status aqui para poder... Do status, vai escrever deu entrada e só vai escrever uma vez, e a partir de agora aqui, todas as informações, ó lá, escreveu, ó, deu entrada, tá vendo? Por quê? Porque este candle aqui, o candle 0, fechou acima da média de 10 e acima da média móvel de 20, tá? Então, o que aconteceu? Ele escreveu deu entrada. No lugar agora onde está esse deu entrada, o que vai acontecer? Nós vamos começar agora a trabalhar no código de compra disso daqui, tá? Então, ó, deu a entrada e aí ele fechou abaixo, né? Quando ele fechou abaixo aqui, ó, tá vendo, ó? Tá vendo, ó, fechou. Vamos lá, ó. As informações, vamos ver o que pode tá acontecendo aqui, mas é isso mesmo, tá? Então, a partir de agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos começar, então, a trabalhar o código aqui de compras e de vendas, tá?
para a gente poder abrir posição e para a gente poder fechar a posição. Tá bom, pessoal? É isso aí.